A você, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, amigão. Hoje nós falaremos nesta videoaula sobre o perímetro. Cara, isso daqui é muito importante em muitas questões de prova que aparecem pra gente, principalmente se ela envolve prova do Enem ou vários outros vestibulares do nosso país, até mesmo concurso público. O que a gente vai ter de importante sobre o perímetro de uma figura plana? Pense no perímetro como o comprimento da borda da figura plana. Mas Pedrinho, eu aprendi que esse negócio de perímetro é a soma dos lados da figura. Sim, você está quase totalmente correto. Realmente, se a gente fizer a soma de todos os lados do quadrado, você tem o perímetro dele, de todos os lados do retângulo, do triângulo, de qualquer figura plana. O problema é a circunferência. Eu te pergunto, circunferência tem lado? Ah, Pedrinho, é mais ou menos. Não tem. Não tem lado. Então, esse aqui que acaba sendo o problema. Então, quando a gente fala em perímetro, vai lá, de forma geral, é calcular o quê? Comprimento da borda da figura. Quando a gente fala de polígonos, realmente é a soma dos lados. Porém, a circunferência ela não é considerada um polígono para a gente, porque a gente não tem aqui segmentos de reta sendo formados. Nunca vão ter aqui dois pontinhos aqui que estão na mesma reta, tudo bem? Aqui, sendo sempre uma curva, calcular o perímetro, o comprimento dessa circunferência equivale a calcular o perímetro dela. Então vem comigo, vamos lá, vamos brincar aqui então com esses camaradas aqui, calculando o perímetro de cada figura aqui que eu coloquei para vocês. Claro que você pode estender essa definição para qualquer quantidade de lados. Por exemplo, ó, se você tiver aqui uma figura toda doida aqui, ó, pronto, finge que isso aqui é um polígono, tá? Sem ser essas paradas curvas aqui. Calcular o perímetro dessa figura é fazer a soma de todos esses lados aqui, ó. Vai fazendo a soma de todos esses ladinhos aqui dessa figura, você vai ter aqui o comprimento da borda dela, que equivale ao perímetro, tudo bem? Fechou isso? Então, independe de como que é essa figura, se ela é côncava, se ela é convexa e tudo mais. Começando com o quadrado. Bem, nós sabemos que o quadrado, especialmente, ele possui todos os lados iguais. Então, calcular o comprimento da borda do quadrado, seu perímetro, é pegar o valor de um ladinho e multiplicar por 4. Ou seja, é x mais x mais x mais x, que nesse caso equivale ao quê? A 4x. Então, para você calcular o perímetro de qualquer quadrado, basta pegar a medida do lado dele e multiplicar por 4. Acabou. Lembrando que perímetro aqui pra gente, eu vou representar como sendo 2p. Beleza? Vou representá-lo como sendo 2p ou é perímetro. Por que, Pedrinho, por que a gente não utiliza o perímetro como sendo somente o pzinho? É porque a gente vai ver propriedades mais à frente que acaba sendo mais saudável a gente escrever o perímetro como 2p, para não ficar uma coisa muito feia, algumas fórmulas que aprenderemos mais no futuro, beleza? Então, sendo 2p o perímetro, o pzinho somente vai significar para a gente o semiperímetro, a metade de um perímetro. Então, temos aqui que o perímetro do nosso quadrado é igual a 4 vezes x, ou seja, 4 vezes a medida do ladinho dele. 4 vezes a medida do ladinho dele. Agora, quando falamos de um retângulo, retângulo é a mesma ideia. Lembrando que o retângulo, os lados opostos têm a mesma medida. Então, se este lado esquerdo mede x, o lado direito também. Aliás, se o direito mede x, o esquerdo mede x. Se este aqui de cima mede y, o de baixo também vai medir y. Então, o perímetro deste camarada 2p equivale ao quê? A x mais x, as laterais, 2x, mais y, cima e baixo. Y mais y, 2y. Alguns livros também gostam de escrever assim, olha que legal. Tá vendo que o 2 ele está multiplicando tanto o x quanto o y? A gente pode colocar ele em evidência. Então, teremos 2 que multiplica x mais y. Ou seja, temos aqui duas formas então para representar o perímetro do retângulo. Você vai fazer o quê? O dobro da altura mais o dobro do comprimento. Beleza? Ou então você basta fazer o quê? Dobrar a soma das suas dimensões, que é x mais y. Então, fez o x mais o y, multiplica isso por 2, já vai ser o perímetro diretamente. Então, fica a seu critério. Agora, pergunta,
precisa decorar essa fórmula? Não. Você só precisa lembrar que perímetro é você fazer o quê? O comprimento da borda inteira. No caso de polígonos, a soma dos lados. No caso da circunferência, já veremos a sua fórmula. Por exemplo, o que seria o perímetro do triângulo? Perímetro do triângulo, basta fazer a soma dos seus três ladinhos. Ou seja, essa distância A mais essa distância B mais essa distância C. A mais B mais C. Em especial, se tivéssemos aqui um triângulo equilátero, teremos L mais L mais L, ou melhor, 3L. Basta triplicar o valor de um único ladinho. E aqui, só para estender, lembre-se que o losango também é um quadrilátero com todos os lados iguais. Então, o perímetro do quadrado é a mesma coisa do perímetro de um losango, beleza? A ideia é a mesma. No caso da nossa circunferência, como é que a gente faz para calcular o comprimento dessa borda? Aqui nós teremos uma formuletinha para isso. No caso, essa formuletinha equivale a 2πr, que por sinal, a gente vai explanar mais dentro dos nossos exercícios, onde esse π é um número irracional, que vale para a gente 3,14, aproximadamente. Aqui está, onde este π vale para a gente aproximadamente 3,14. Claro que você vai utilizar o valor que eles fornecem em prova. Se ele fornecer para você o π igual a 3, utiliza 3. Se ele utilizar π igual a 3,1, utilize 3,1. Se ele utilizar 22 sobre 7, utilize 22 sobre 7. Mas se ele não falar nada, utilize 3,14. Tudo bem? Então essas aqui são as principais relações que precisamos saber em relação à ideia de perímetro. Então perímetro é isso. Basta fazer a soma dos comprimentos das bordas dessas figuras aqui. Agora, só para estender a ideia que eu passei para vocês, este Pzinho, ele vai significar para a gente o que mesmo? Semiperímetro, tá? Tá aqui, ó, semiperímetro. Pronto. Semiperímetro. Esse aqui é um P minúsculo, tá? Vou até colocá-lo assim. É um P minúsculo e não um P maiúsculo aqui pra gente. Beleza, fechou, ó. Então, definimos aqui outra medida importante envolvendo aqui as nossas ideias de geometria plana. Fechou, amigão? Mas, infelizmente, a geometria plana não acaba por aqui, porque a gente ainda tem um monte de coisa para falar sobre este camaradinho aqui, a nossa circunferência. Porém, somente na próxima videoaula iniciaremos o nosso diálogo sobre isso. Fechou? Então, forte abraço e bons estudos para vocês. Valeu!